Alô pessoal, espero que todo mundo esteja bem, uma boa semana a todos. Vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles. Resumo da semana de 16 de janeiro a 22 de janeiro de 2022. Pois bem, a primeira matéria. Paul McCartney acha que o Wings foi subestimado. Em uma entrevista em 1994, Paul McCartney deu para Guitar World e discutiu sua maneira de tocar baixo com o Wings, com o escritor Tony Bacon. A conversa encontrou Paul McCartney refletindo sobre o sucesso do Wings e olhando para trás. Durante a entrevista ele fez algumas perguntas. Você sempre foi visto no palco como baixo Hofner dos Beatles e ainda assim você quase sempre usou um Rickenbacker enquanto estava no palco Wings. Por que foi isso? Não tenho certeza, talvez tenha sido uma combinação de coisas. Eu sabia que era conhecido pelo formato do violino. É como Charlie Chaplin, sabe? Pequena bengala, bigode, um chapéu de coco, é ele, Charlie. Se ele vem com uma bandana, está barbeado, está de bicicleta, é como quem é esse? Então eu acho que pode ter havido, pois era uma espécie de marca registrada. Além disso, era muito leve e eu sempre toquei ao vivo, então posso ter tocado com segurança apenas usando o instrumento que sempre usei. Depois me acostumei mais com o Rickenbacker e com o Wings comecei a tocar com ele no palco. Aí tem a entrevista, né? Aí ele chega exatamente, o cara da revista Guitar World pergunta: o Wings foi subestimado? Sim, eles são, completamente, sim. Número 1, os Beatles eram a melhor banda do mundo e é difícil acompanhar isso. Qualquer coisa que o Wings fizesse tinha que ser vista à luz dos Beatles. E as comparações sempre foram muito duras. Daddy Lane não era John Lennon, Henry McLaughlin não era George Harrison. Isso era inevitável. O interessante é que, olhando para trás, para algum dos trabalhos, alguma das coisas, é melhor do que você pensa que foi, mas porque recebeu críticas severas de mim. Os críticos nos deram uma vida difícil, mas eu fui particularmente duro conosco. Lembro-me de ter olhado um livro, havia um álbum que fizemos, acho que foi Back to the Egg, e não foi bem. E me lembro de ter pensado: Deus, desastre completo. Anos depois lembro de ter olhado para ele com David Bowie nesse livro antigo, um desses livros Quem fez o quê? Do Hit Parade, procurando por ele e era como o número 8 na América. E eu pensei, a maioria das pessoas daria seus malditos braços direitos para ser o número 8. Mas 8? Eu não estava satisfeito, os Beatles era número 1. Isso estava bem, mas faz você continuar. Mas sim, muitas das coisas são subestimadas por causa disso. A verdade é que eu tinha os Beatles e depois comi outra mordida na cereja no Wings. E muito que fizemos porque a indústria estava crescendo e acabaríamos vendendo mais do que os Beatles em vários casos. Então, você sabe, há muito a ser dito sobre o período após os Beatles, na verdade. E foi um tempo mais longo, que foi estranho quando percebi que os Wings existiam há tanto tempo quanto os Beatles. O resto da entrevista está lá na página, tem bastante coisa. Mais uma matéria, ainda aproveitando essa parte da morte da Ronnie Spector, onde ela teve um contato com os Beatles, né? E com os outros, né? Como os Stones e tal, mas elas tiveram com os Beatles. Então a matéria é essa: os Beatles flertaram com as Ronettes. De acordo com a revista People, os Beatles conheceram oficialmente as Ronettes em uma festa do Show Business em Londres. As Ronettes estavam prontas para a sua primeira turnê no Reino Unido. Os Beatles, Rolling Stones e outros deram as boas-vindas ao trio e os fizeram se sentir parte da cena musical. Ronnie tinha ouvido que os Faithful queriam ser apresentados a elas. Aí a Ronnie falando: eles nos viram do domingo à noite,
no London Palladium, e disseram: temos que conhecer essas garotas com cabelos pretos, compridos e fendas nas laterais. Quando as Ronettes começaram, nossa primeira grande viagem foi pelo Reino Unido, onde conhecemos Beatles, antes mesmo deles virem para os Estados Unidos, e os Rolling Stones foram nossa banda de abertura. Todo mundo era tão inocente, todo mundo adorou a música e a diversão que tivemos nos bastidores. Se fosse aniversário de alguém, ganhávamos bolo e refrigerante. Embora John fosse casado e Ronnie estivesse namorando seu produtor Phil Spector, seu futuro marido, o casal flertou naquela festa em Londres. No entanto, Ronnie acabou com isso, antes que fosse longe demais. Ela falando: John me levou para uma sala para me mostrar as belas luzes de Londres. Eu disse: uau, é tão bonito. E ele disse: sim, você é. Quando Joe tentou levá-la para a cama, ela o deteve. Eu era jovem na época e estava saindo com Phil. Eu não queria beijar outros caras e tal. Então ela disse: temos que descer, John. John respeitou o desejo de Ronnie e desceram. Aí o John falou para ela: ok, já perdi nessa. O incidente os uniu em vez de tornar as coisas estranhas. Então John se tornou seu protetor. Ele era tão legal, educado, disse ela para People em 2017. Ele me levava ao clube, me levava a Carnaby Street para comprar todas as camisetas. Nós não sabíamos o que havia em Londres. Então John nos levava, não se preocupava, se preocupe, Ron, eu vou te levar. Então à noite eles nos levaram para clubes. Lembro de uma noite que estava com John e ele disse: Ronnie, cante um pouco de Be My Baby no meu ouvido. Desmaiou. Eu não posso cantar baixo, então eu tive que ir com tudo. Isso explodiu a mente dele. Depois que as Ronettes deixaram a Inglaterra, Ronnie e John permaneceram próximos. Um mês após o encontro, John ligou para Ronnie para mostrar os Beatles em Nova York durante a primeira turnê pela América. Ela falando a Ronnie: lembro-me deles vindo a Nova York pela primeira vez. E John me ligou dizendo: Ronnie, não sabemos o que fazer, somos prisioneiros aqui. Eles estavam no Warwick ou no Plaza Hotel. Você tem que subir e nos tirar daqui. Eles não conheciam ninguém na América. Então eu, Stella e Nidra, as três Ronettes, fomos até lá. Ele disse: por favor, traga os discos de 45, que é os 45 rotação. Então nos sentávamos no chão e ouvimos os discos. Tivemos o melhor tempo. Eu lembro que ele ficou chateado porque as Supplements entraram, porque as pessoas vinham só para tirar foto com elas. Mas eles eram nossos amigos, estavam nos divertindo. Me lembro de George dizendo: não, nós temos que tirar uma foto. Então eles se levantavam, nos deixavam e voltavam e sentavam no chão e continuavam nossa conversa sobre rock and roll. Na Inglaterra, John e Ron chegaram a um encontro duplo com a irmã, colega Stella Bennett e George Harrison. Embora a mãe da irmã de Stella Bennett tenha aparecido acidentalmente, antes de continuar, né, eu estava lendo uma coisa que eu também leio. O George Harrison namorou com a Stella Bennett do Ronettes. Eles tiveram um período onde os dois namoraram. Continuando, a Ronnie falando: minha mãe excursionava conosco em todos os lugares. John e George foram nos buscar no hotel para nos levar para nos jantar. Eles foram tão gentis e educados que disseram: senhora Bennett, você gostaria de jantar conosco? E minha mãe disse: claro, deixe-me pegar minha bolsa. Eu quase tive um ataque cardíaco, estava na idade em que queríamos sair e nos divertir. E aqui está a mamãe conosco? Não, assim não pode. Mas não sabíamos como dizer isso, então nós a levamos para jantar como boas garotinhas. E claro que John e George foram muito educados. Ok, senhora Bennett, vamos esperar você pegar sua bolsa. Quero ver a Inglaterra sem a mamãe. Foi inocente, era puro, era rock and roll. John e Paul escreviam em guardanapos em qualquer lugar que íamos. Eles eram apenas tipo loucos por música. Mais tarde, os Beatles convidaram as Ronettes para abrir os shows dos Beatles durante a turnê americana de 66. Ela falando dos Beatles, me chamaram de Ronnie Spector. Na verdade foram os Beatles que disseram.
Verônica simplesmente não soa bem em seus discos. Todo mundo conhece como Ronnie. É que nos primeiros discos do Dead Ronnie ela era chamada de Verônica. Aí eles falaram, não, aí mudou para Ronnie Spector. Outra matéria, isso é bem interessante, bem família, né? Em um vídeo, George Martin explica para sua neta por que contratou os Beatles. George Martin, nas redes sociais, na semana passada, ele botou um vídeo onde mostra George Martin sentado no sofá, conversando com a neta. Aí o George Martin fala sobre o primeiro encontro com os Beatles, né, e por que os contratou. Então, pois bem, no vídeo ele fala isso. Eles eram 4 e eu perguntei, quem são eles? O que são eles? Disse, presumidamente o empresário da banda, Brian Epstein. Bem, são um grupo, nós os chamamos de Beatles. E eu falei, bem, esse é um nome bobo para começar. Quem iria querer um grupo com o nome Beatles? De besouro, né? Ele achava que era Beatles de besouro. E ele disse, bem, não são os besouros que você pensa, é Beatles com A. Como Beatles. Então eu escutei e respondi, bem, eu vou ter que ouvi-los antes de tudo. Então ele os enviou de Liverpool, o que é uma longa viagem. Eu os conheci em Londres. Quando ouvi o que tinham, era bom, mas não era brilhante. Estava tudo bem. Então eu pensei, bem, porque eu deveria estar interessado nisso. Mas a mágica veio quando comecei a conhecê-los, porque eram pessoas muito boas de se conviver. Eram engraçados, muito inteligentes, diziam coisas adoráveis. Era o tipo de pessoa com que você gosta de estar. E então concluí que se eu gostava tanto assim deles, olha que parte, outras pessoas também poderiam gostar. Portanto, eles podem ser muito populares e eu fiz discos com eles. Aí está a ponto de diferença, né, da Decca. A Decca é aquilo que eu falei. A Decca, quando dispensou, não olhou lá para frente. Tipo assim, pô, eles podem ser bons para trabalhar. Não, pensou no momento. No momento, não está vendendo, não vai valer e tal. E o George Martin falou assim, não, se eu gostei, pô, então outras pessoas vão gostar, então eu vou trabalhar com eles. O George Martin olhou lá para frente. Não, esse foi o erro da Decca. Mas a Martin supervisionou o selo Parlophone da EMI quando recebeu a ligação de Epstein, que acabaria mudando a vida de todos no início dos anos 60. Depois de ser recusado por quase todas as outras grandes gravadoras de Londres, foi George Martin quem assinou com a banda. E o resto é história. Outra matéria, e a última. O duelo de guitarras entre George Harrison e Eric Clapton. Bad Boy, que inspirou Something de George Harrison e algumas músicas de Eric Clapton, como a balada Wonderful Tonight e Layla. Foi casado com ambos. Pat escreveu uma autobiografia chamada Wonderful Tonight há algum tempo e tem uma passagem interessante. A noite que George e Eric disputaram o amor dela, mas ao estilo deles. Pat e George Harrison se casaram em 1966, mas Clapton capturou sua atenção quando ele tocou Layla para ela em sua honra. Nós nos conhecemos secretamente em um apartamento em South Kensington. Eric tinha me pedido para vir porque ele queria que eu ouvisse uma música que ele tinha escrito. Ele ligou o tape, aumentou o volume e tocou para mim. A mais poderosa música que eu já tinha ouvido era Layla. Engraçado que é a mesma forma que o George quando fez Something, ele gravou a demo. Isso está no livro. O George chamou a Pat, fiz essa música aqui pra você. Aí mostrou pra ela a Something. George Harrison mais tarde naquela noite encontrou-os juntos no jardim da casa do empresário Robert Stigwood. George ficava perguntando onde está Pat, mas ninguém parecia saber. Ele estava prestes a sair quando ele me viu no jardim com Eric. Lembrou Pat.
George se aproximou e perguntou: o que está acontecendo aqui? Para o meu horror, Eric disse: cara, eu tenho que lhe dizer, eu estou apaixonado pela sua esposa. Eu queria morrer. George estava furioso. Ele virou para mim e disse: bem, você está indo com ele ou vem comigo? E ela voltou para casa com George. George era casado com a Patty, mas o Eric deu em cima várias vezes, mas tomou vários foras. Vários foras. Até você vê no disco do Derek Domino, né? Tem uma música lá que eu não lembro agora o nome, mas ele fala na letra, tipo, exatamente, me dá uma chance, pô, tô sofrendo, não sei o que e tal. A maioria das músicas ali é tudo. Né? A aprovação chegou a um ponto quando Clapton, bêbado, apareceu na casa de Harrison e desafiou para um duelo de guitarras. George entregou-lhe uma guitarra e um amplificador, como um cavaleiro do século XVIII, que entregou ao seu rival uma espada. E por 2 horas, sem uma palavra, eles duelaram. Disse Pat. No final, nada foi dito, mas o sentimento geral é de que Eric tinha vencido. Ele não se permitiu ficar irritado ou ir para os instrumentos como George tinha. Mesmo quando ele estava bêbado, sua guitarra era imbatível. E o George, mesmo assim, ainda deu um amplificador e uma guitarra bem abaixo do que ele usou, né? Ela se separou de George Harrison em 74, mas o divórcio só saiu em 1977. Você quer entender o sofrimento do George? Escutem a música So Sad, do disco Dark Horse. Procure So Sad, procura a tradução, vocês vão saber qual era o sentimento do George por ter a separação, né? E casou-se com Eric Clapton em 79, se separando em 89, 10 anos depois. Em 2015, Pat se casou pela 3ª vez com Rod Weston. Bem, é isso aí, pessoal. Esse aí foi o resumo da semana do Diário dos Beatles, de 16 a 22 de janeiro de 2022. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima semana com mais resumo do Diário dos Beatles. Até lá, um abraço a todos, valeu, obrigado, fui!